Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio temos um convidado novo, que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam por experiências profissionais aqui no Canadá. E hoje, né, voltando à normalidade, né, tivemos semana passada um episódio especial aí, fugindo um pouco do nosso padrão, e hoje estamos aqui com um convidado muito interessante de uma área que a gente já conversou, mas faz muito tempo, mas é uma área muito rica, é muito abrangente, e inclusive várias pessoas, né, que assistem a gente já tinham pedido, né, para trazer outro profissional. Mas vamos lá, antes da gente começar esse podcast, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, né, para você saber das novidades, quando tem vídeo novo, seguir a gente em todas as redes sociais, como Instagram, TikTok, LinkedIn, né, estamos presentes também nos players como Google Cast, Spotify, se você prefere só ouvir do que assistir, estamos em várias plataformas, então é fácil de achar a gente, Carreiras no Canadá, em qualquer uma dessas plataformas. Então, vamos começar, né? Esse episódio é bem legal, né? Estamos aqui com o Lucas Leite. Seja muito bem-vindo ao Carreiras no Canadá, Lucas Leite. Oh, muito obrigado. Satisfação estar aqui. Show de bola. Vamos começar, né? A gente sempre a pergunta clássica aqui de início do podcast, né? Conta pra gente como que começou sua carreira lá no Brasil. Então, a minha carreira como profissional da área de segurança do trabalho, né? Na verdade, aqui é Health and Safety. No Brasil, eu não trabalhava com segurança do trabalho. É uma profissão, uma carreira que na verdade, eu iniciei aqui no Canadá. No Brasil, eu era professor, né? Trabalhei um tempo como professor de escola, mas a grande parte como professor universitário, professor de História, Sociologia, Filosofia, Direito da Educação, basicamente esses dois cursos. Mas também dei aula do curso de Educação Física, de Fisioterapia, Odontologia. E quando eu mudei para o Canadá é que eu realmente, né, acabei indo para a construção, e na construção eu fui para a área de segurança do trabalho, né? Foi uma continuação aí do meu envolvimento na construção civil aqui. E foi isso. No Brasil eu tinha uma outra linha de atuação profissional. Caramba, mas a sua primeira experiência aqui no profissional no Canadá já foi na construção? Já fui na construção civil. Entendi. E como foi esse contato? Por que surgiu esse interesse pela segurança do trabalho? O professor Emílio não conseguiu ficar calado por muito tempo. E aí eu acabei me envolvendo em questão de segurança mesmo, né? Então, assim, uma coisa muito interessante, assim, que eu até mencionei hoje, conversando com um amigo. Eu, no Brasil, nunca nem acompanhei um projeto de renovação, assim, uma reforma em casa, né? Assim, nunca, né? Geralmente eu estava trabalhando, né? Então eu pagava alguém ia lá em casa fazia o serviço. Eu nunca tive essa proximidade com a construção civil. E aí eu mudei para o Canadá, e aí a minha esposa foi fazer o college, né? Então programa de processo de imigração que a gente fez, o plano. E aí eu acabei indo para a construção civil porque, né, tinha um amigo que trabalhava na construção civil e tal, e aí eu fui trabalhar, só que como eu era muito novo na construção, era tudo muito novo, tudo muito diferente, eu meio que comecei a ficar preocupado, né? Tipo, isso aqui pode cair, isso aqui pode, né? Isso aqui pode acontecer, isso aqui posso me machucar. E aí o lance de se machucar na construção é uma coisa muito delicada, porque o seu corpo é a sua ferramenta principal. Se você se machuca, você não trabalha. Se você não trabalha, você não ganha dinheiro. Então, essa era uma preocupação que acabou a atravessar os meus pensamentos, assim, muito constantemente. E aí, em determinado momento, né, um supervisor que eu tive, ele disse: Lucas, você gosta de falar, vai ter um encontro ali, né? Alguns projetos, eles têm um encontro mensal de segurança, né? É o Joint Health and Safety Committee, né? O Comitê de Segurança, né? Que pega gente de todas as empresas, todas as áreas. E aí, não, você gosta de falar, vai lá, né? É o lugar para você. E aí, também o fato de eu falar inglês e português, né? Português e inglês. Trabalhei em empresas portuguesas com alguns brasileiros. E aí o pessoal disse: não, Lucas, você gosta de falar, fala inglês, vai lá. E aí eu comecei aos poucos a me envolver no processo de segurança, e aí não parei mais, né? Desde então. Caramba, foi natural então, né? Foi um processo natural, né? Inclusive, o fato de eu ter sido professor, né, ajudou bastante, porque na área de segurança do trabalho você está sempre envolvido com treinamento. Tem um treinamento direto, né, que você faz os cursos, né, os treinamentos são, né, tem alguns que são bem específicos, né, o WIMS, o Health and Safety Awareness, a orientação. Working Heights, né? Working at Heights, esse é um dos famoso, né? E tem também os treinamentos indiretos, que são, né, a Toolbox Talk,
né? Então, safety meetings, né? Então, você tem que falar sobre tópicos específicos, né? Então, às vezes acontece um acidente, você vai desenvolver ali Ok, então teve um acidente aqui, a gente falhou, né? A gente, que eu digo a empresa, enquanto, né, equipe, a gente falhou em garantir que todo mundo entende esse aspecto da segurança aqui. Então, vamos fazer uma conversa aqui, né? Que uma vez por semana a gente tem que ter. Então, vamos fazer aqui uma conversa, desenvolver aqui um tema de conversa que ele precise, né, esclarecer esse aspecto aqui. Além de revisar o incidente, a gente também dá uma porção extra de conhecimento na área, né, geralmente linkado a um procedimento de segurança, né, para que evitar que não, agora todo mundo sabe como evitar aquele incidente, e agora todo mundo sabe um pouquinho mais sobre informação e por que, né, não fazer aquelas ações, né, que acabaram, né, ocasionando um incidente. Então, Eu trabalho numa empresa de utilities que pessoas já morreram nela. Eles tinham uma consciência com segurança muito boa e era muito legal isso. Quando eu gerenciei uma área, a gente tinha que dar 12 coisas de segurança ao longo do ano. E pra você, coisa assim, né, que você não para pra reparar, na trip hazards, né, que, pô, deixou um cabo no chão ali. Esse tipo de coisa. E coisa assim, lá, por exemplo, até quando você vai estacionar, você não podia estacionar de frente. Tem que estacionar porque é segurança também. Né? Então, são as coisas que, pô, quando a empresa realmente está focada em segurança, tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes. Né? Espelho, né, quando você vai cruzar. Eu fiquei tão nisso que na minha empresa nova não tem isso. Eu falei, tá vendo? As pessoas vão provar, não tem espelho ali, como que ela vai saber que a outra tá vindo ali? pois é. Pois é, então, o mais bacana é que, na verdade, é interessante, quando a empresa ela é bem comprometida, assim, com a questão da segurança, você acaba levando isso para sua vida pessoal, né? Você leva para sua casa, você acaba que, né? Você até onde é tão bom, né? Meu filho, ele reclama, né? Quando eu tento ser o oficial de segurança. Mas você leva muita coisa para casa, você leva muita coisa, você aplica no seu dia a dia e isso ganha uma proporção maior quando as pessoas realmente passam a entender a utilidade maior, né? Pô, você ter segurança na sua vida é uma coisa fantástica, né? Poder evitar alguma coisa. Mas vamos voltar um pouquinho quando você fala assim, beleza, você estava na construção, aí você começou a participar desses eventos, comitês, né, de segurança, mas como que você de fato entrou para a área, né? Porque a gente sabe que a construção paga bem, né? É diferente do Brasil, né? E você passou por uma parte corporativa, né? Você parou de estar na obra. Como que foi essa transição para você? É, essa transição. Na verdade, muita gente me pergunta isso, né? Então, vira e mexe eu encontro com brasileiros na obra e tal, né? Ou alguns portugueses também, né? A facilidade ali, na verdade, todo mundo, né? Às vezes o pessoal vai chegando mais perto, assim, numa idade mais avançada, sente o corpo cansado e diz, Lucas, eu queria fazer um negócio fácil. É. Como você, né? Como é que eu faço para fazer eu tô cansado e tal, ainda preciso trabalhar, que a gente sabe que o plano de previdência é um pouco diferente. Eu fiz um college de segurança do trabalho, evenings, né, à noite. Então eu trabalhava, mas não é necessário. Na verdade, há uma grande demanda para profissionais da área da construção, né, para que eles façam a transição para a área da segurança, porque é muito importante que você entenda como o trabalho é feito. Né? Se você vai opinar sobre a segurança no trabalho e você não sabe como o trabalho é feito, né, corre um grande risco de você estar jogando palavras no vento, né? Porque não tem uma aplicação. Então, é uma grande demanda para que profissionais da área da construção eles passem para a área de segurança, porque eles carregam o saber fazer. Então, não tem como você, e é isso que eu falo para muito pessoal que tá, né, da equipe que eu trabalho, diz, olha, não adianta eu chegar aqui e falar um bocado de coisa que na minha cabeça de profissional de segurança faz sentido, mas assim, vocês que vão aplicar a segurança, não sou eu, o meu trabalho é falar, o trabalho de vocês é aplicar tudo que eu digo. Então, não é necessário. Eu fiz uma série de cursos, né, quando eu estava trabalhando na construção mesmo, pelo sindicato, pela União. Essa foi um outro elemento, né, porque quando você fala da construção, só fazendo um adendozinho aqui, a construção ela tem alguns segmentos diferentes, né, construção civil. Então, só posso falar pelo Canadá, porque eu não conheço a realidade do Brasil, desculpa aí. Mas você tem o segmento residencial, na verdade. No residencial você tem a reforma de ambientes domésticos, né, de casas e tal. Você tem o que eles chamam de high-rise, né, que são prédios. Tem o mid-rise também, que são prédios mais baixos, mas ainda assim é na área residencial. Tem os projetos comerciais e tem os projetos industriais, construção e tudo isso na área de construção.
Os sindicatos, as uniões, eles têm acordos, por exemplo. Hoje eu trabalho numa empresa de elétrica e mecânica, né, de encanamento. Então, a gente só pode contratar gente da união, do sindicato. Daqueles sindicatos ali específicos, dos eletricistas e dos encanadores, plumbers e pipe fitters. Então, a gente precisa contratar desse aqui. Por que que é importante para a empresa e para os clientes para os quais a gente presta serviço, ter profissionais unionizados? Porque a gente sabe exatamente a qualidade, ou seja, não a qualidade, mas o padrão de treinamento e de expertise dos profissionais que a gente está contratando. Então, aquele eletricista, aquele encanador, ele está vindo, a gente sabe, olha, eu quero um aprendiz, do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto, quinto ano. A gente sabe, eu quero um journeyman. O journeyman, ele vai ter aqueles treinamentos já básicos. Ele sabe como fazer o trabalho, a gente consegue ter uma ideia, tudo bem que isso vai variar um pouco de pessoa para pessoa, mas a gente vai ter uma ideia mais clara de quem é que está chegando quando a gente pede um profissional. É a união, o sindicato manda. Então, o sindicato ele vai dar uma base de treinamento. Diz, olha, eu estou precisando de um supervisor aqui para uma obra, né, dessa natureza. Então, a união ela já vai mandar mais ou menos um profissional naquele perfil. Eu vou precisar de alguém. E se a empresa ela entende que ela vai precisar de um representante de segurança, por exemplo, eu faço isso o tempo todo, né? Então, eu tenho hoje uma pessoa que representa, né, a empresa no Joint Health and Safety Committee da empresa que eu trabalho. Mas em toda a obra, uma das obras que a gente atua, uma obra grande na infraestrutura aqui, não é o projeto de infraestrutura do Estado, a gente precisa de um representante para os eletricistas e um representante para os encanadores, para estar ali nos comitês de segurança também. Então, esse representante, ele vai representar a empresa, o cara que representa a empresa toda, ele precisa de uma certificação para representar, ele precisa de um treinamento, ele precisa, quando ele for para a reunião, ele saber o que ele vai estar falando. Então, tem o Joint Health and Safety Committee parte 1, o treinamento, e o parte 2. Então, são treinamentos, cada um de 3 dias, é um treinamento, assim, fantástico. Então, esse treinamento já é meio que uma porta de entrada. Então, eu fiz esse treinamento. Eu me lembro que o curioso foi que, assim, o supervisor que eu tinha disse, não, a gente não precisa agora de uma pessoa com esse treinamento, não. Aí eu disse, mas eu posso fazer mesmo assim? Ele disse, olha, você não precisa, você vai fazer pra quê, né? Ele meio que achou meio ruim, assim. Eu disse, não, mas eu vou fazer. Aí ele disse, não precisa fazer, não. Aí o que é que eu fiz? Eu marquei o treinamento, liguei pro, né, a HSA, né, a Associação de Infraestrutura, né, Health and Safety do Estado. E aí eu falei com ele, liguei para eles, sou um trabalhador sindicalizado, né, faço parte da união, Local Money Tree, eu quero fazer esse treinamento aqui, assim, tudo bem, você vai ter que, eu vou mandar a conta para sua empresa. Ele disse, não, você pode mandar para mim, eu vou pagar. Eu dei o meu cartão de crédito, paguei com o meu cartão de crédito, né, um preço com desconto, acho que o custo na época era $1.000, e eu paguei assim como associado, era 170, alguma coisa, e eu fiz o investimento, fiz os 3 dias, tirei os 3 dias por minha conta, vou precisar de 3 dias para um assunto pessoal, fiz o treinamento, depois fiz o segundo treinamento, e aí isso já me colocou numa posição diferente. Curioso, fato curioso, que depois que eu tive o treinamento, eles disseram, não, Lucas, já que você treina treinamento, você pode fazer parte. Não achei ruim, não. Para mim foi uma oportunidade de me envolver mais no processo. Mas você Como mostrou o representante, né? Eu mostrei a proatividade. Né? É isso que eu ia falar, você já mostrou uma característica de muitos convidados que estão aqui, é ousadia, né? Você fugiu do padrão. O padrão era a galera que tava lá no dia a dia só trabalhando, e eu fico impressionado de como você conseguiu. Não, mas você vê que você falou que foram 3 dias, né? Porque trabalhar e fazer o curso também é hoje complicado, né? Não foi simples, não. Quando eu fiz o curso, o college, que eu fiz um college fast track, né? Assim, que era um programa de 2 anos, um college diploma em Health and Safety, e muita gente também falou, você não precisa fazer. Mas eu disse, não, eu quero fazer. Então, antes de ser professor, né? Então, eu queria um pouquinho voltar para a sala de aula, entender como é que isso estava sendo construído ali, né? A nível de college. Queria também a experiência educacional aqui no canal, que eu não tinha, né? E aí foi um ano de 6 às 10, todos os dias. Foi uma jornada bem, bem puxada. E você trabalhava ainda? E eu trabalhava, cara. Nessa época, porque foi assim, a minha jornada na construção, dá um passo atrás aqui. Eu trabalhei com General Labor por um tempo, projetos pequenos, e aí em algum momento eu consegui uma oportunidade para trabalhar como concrete finisher, fazendo calçada, né? Então, projetos urbanos, públicos. E aí quando chegou o inverno, para você fazer calçada no inverno, e aí eu, né, fuçando lá no site de emprego, e eu achei uma oportunidade para trabalhar com concreto no high-rise, né?
Que essa foi a oportunidade de eu entrar numa indústria mais significativa, né? Que são projetos maiores, empresas mais estruturadas, a união mais presente. E foi quando eu entrei, fiz parte da Local 183, né? Que é uma união grande, o segmento residencial aqui. E eu trabalhei com uma tecnologia que eu não sabia nem do que se tratava, na verdade. Assim, era shotcrete, né? É projeção pneumática de concreto, né? Assim, nossa senhora, meu Deus do céu. Muito, muito diferente. Eu acho que foi um dos maiores desafios, né? Primeiro que é um serviço, assim, muito físico, muito pesado. Tá num ambiente extremamente unionizado, extremamente politizado, extremamente, né? Então, as pessoas que recebem mais, né? Todo mundo, né, recebe relativamente muito bem, se você for considerar a média salarial da área, da região. Mercado altamente competitivo. E pensar num professor que não tinha experiência nenhuma na área de construção, se estabelecer num ambiente desse, eu tive que realmente mudar um pouquinho meu mindset, né? Então, eu disse, não, peraí, ó, já que eu tô fazendo isso aqui, eu vou fazer direito, né? Em algum momento eu disse, não, vou dedicar de corpo e alma esse negócio aqui, vou fazer. Sofri um pouquinho de bullying ali, disse, ô professor, vai ali, né? Como que funciona E isso? Eu aí fiquei eu... curioso. Como que é o dia a dia operacional dessa... Cara, do Shotcrete É, é muito curioso, porque assim, é até um pouco diferente, assim, ele foge um pouquinho a dinâmica mais comum de você começa uma obra, vai na obra até o fim, o Shotcrete você meio que vai e faz a parede, então é uma tecnologia diferente, então a gente chega, né, prepara, o ambiente já vai estar mais ou menos preparado lá e a gente vai fazer uma parede, você trabalha com estruturas verticais, então geralmente você pega os andares para baixo, né, os prédios que tem um basement, né, são 3, 4 andares para baixo no subsolo, quando você o basement, aí você faz as paredes ao redor. Então, o Shotcrete, você garante assim que naquele dia você vai conseguir fazer uma seção da parede, né, de contenção interna, e no final do dia ela tá pronta. Inclusive, essa foi uma das partes assim, que eu mais gostei. Foi um momento que eu me envolvi mais na construção, porque assim, você vê o resultado do seu trabalho no final do dia. Então, quando você sai de lá, você faz a última caminhada e olha assim, você bota a mão na parede ali, você diz, pô, fui eu que fiz isso aqui, fui eu que moldei de alguma forma, né? É uma sensação assim diferente. Se como professor você não consegue ver o resultado do seu trabalho exatamente. Às vezes você encontra 10 anos depois um aluno, você, professor, foi legal demais, aquela aula que você teve. O cara lembra de um pedacinho. Mas quando você vê o resultado do seu trabalho à parede, muito bacana. Então a gente sai, geralmente a gente faz uma secção na parede, sei lá. mas é máquina? Como que é? Você usa a Tem máquina? uma bomba de concreto, né? Que ela bombeia mesmo o concreto uma mangueira grande, né? 2, 3 inches. E aí na ponta tem um propulsor de ar, né, um compressor de ar que né, faz um processo de spray mesmo, né, borrifa o spray na parede. Tem que ter uma velocidade específica, o concreto ele vai ter que ter um design específico de mistura. Assim, os agregados finos e os sólidos eles têm que estar numa proporção específica para garantir uma certa viscosidade do concreto, E né, para que quando ele projeta ele gruda, né. você que preparava também? Eu não preparava. O concreto ele já vinha misturado Ah, tá. na empresa né, que a gente comprava, a empresa comprava. Tinha um pessoal que estava operando a bomba lá em cima, porque como eram, né, os andares abaixo, no subsolo, né, então tinha uma bomba lá em cima que ela mandava o concreto por baixo. Tinha um compressor que a gente tinha que ficar alimentando ele com combustível, e aí tem que ter um outro procedimento de segurança, né, hoje, né? É perigoso o combustível. Tem que esse compressor de ar ele vai estar fazendo o efeito do spray, né? Ele vai estar adicionando ali uma velocidade na projeção do concreto que vai estar ali, né, sendo aplicado na parede. E aí depois vem os concrete finishes, eu era dessa equipe. E aí a gente faz o primeiro corte, tem um piano wire, né, um fio de aço, né, que ele dá meio que a régua. E a gente passa com a ferramenta, né, geralmente de alumínio, você corta o concreto, né, assim, cai uma parte, então você tem 10% pelo menos de waste de concreto, então aquilo depois tem que ser, né, na pá, né, recolhido, né, o waste, não, aquilo ali é perdido. Ah, já era. Já era, né, e aí depois a gente vai lá e faz o finish com ferramentas manuais, né, então é tudo na mão, né, tem uma ferramenta de madeira maior, depois tem uma ferramenta de aço para você deixar ele lisinho. Eu trabalhei em projetos bem grandes, eu trabalhei em algumas estações de metrô aqui, né? Então eu vou passar, né, né, por anos eu vou passar pelas estações, né, da linha Eglinton e vou ver paredes que eu moldei com minhas mãos praticamente, né? Então foi uma experiência bem interessante. Não, muito legal. Quanto tempo você ficou fazendo isso? Eu fiz
Eu fiz o tempo que eu precisei para aplicar para o meu visto, na verdade. 3 anos. Depois que eu disse, não, eu não preciso mais dos 3 anos como um skilled worker, eu passei de volta para trabalhar com General Labor pro General Contractor, né? Que é a empresa que tem um contrato do projeto de construção. E aí essa foi uma outra fase, né? Essa foi uma outra fase da minha vida. Mas eu tô pensando assim, porque você já tava como Concrete Finisher, que é mais técnico, né? O General Labor, normalmente ele carrega as coisas, né? Qualquer coisa que tiver na obra. Carrega, então o General Labor ele vai preparar, né? Ele vai preparar para as empresas especializadas, né? Então, o time de General Labor geralmente ele faz os serviços gerais, né? Não. Então ele vai carregar as coisas, ele vai mover, então ele vai ficar muito responsável ali pela parte da logística no site, né? No parque de obra, digamos assim, né? Então você vai pegar material com a máquina ou com a mão, né? Um carrinho de mão ali, né? Não, é por isso que eu te perguntei, porque você já tava na parte mais técnica específica, por que você voltou pro General Labor? Eu voltei porque eu queria fazer o college. Quando eu trabalhava com Concrete Finish, eu tinha uma carga de jornadas de trabalho assim longas e imprevisíveis. Então, às vezes você trabalha no tempo do concreto. Né? Foi até curioso que eu cheguei na primeira vez que eu cheguei, né? O primeiro dia que eu cheguei, né? Pra trabalhar com shotcrete. Eu cheguei, foi no meu dia, ninguém parou para almoçar. Eu disse, que horas que a gente faz o lunch break aqui, né? Aí o cara fez, a gente não faz isso aqui não, a gente faz o lunch break quando dá tempo entre um caminhão de concreto e outro. Então fique esperto da próxima vez para quando for ter um tempinho, você faz o seu break, você vai lá e come. Então as jornadas de trabalho eram longas, um dia curto tinha 10 horas de trabalho. Então 12, 13, 14, 15, 20 horas já aconteceu de eu pegar jornadas. Então você sabe a hora que você chega lá, mas você não sabe a hora que vai terminar. Mas isso a União protege também, né? Você tem ganhar hora extra e tudo, né? Super A União não deixa. Extra, não deixa, então mais de 12 horas o supervisor ele tem que trazer comida e o pessoal realmente leva isso a sério. Eu tive a sorte, né, já no shopping de trabalhar, não vou dizer sorte, que isso é meio que padrão, a União ela é bem firme, assim, eles fazem valer o dinheiro que a gente paga todo paycheck. Inclusive eu não tenho nada do que reclamar da União não, viu? Pra ser bem honesto, assim, todas as vezes que eu precisei eu ligava para eles e eu fui representante de segurança na equipe que eu trabalhei e eu tava em contato direto com o meu representante da União e os caras foram super atenciosos comigo todas as vezes que eu precisei. Então, União, pessoal, para vocês que não sabem, que não estão acostumados, é o sindicato aqui do Canadá, né? Que a gente chama Union, a gente dá um apelido de União. A brasileirou. A brasileirou. Cara, mas que legal isso, né? Eu tô impressionado, assim, você ralou muito. Até você sabia o que você queria. Beleza. Quando de fato você começou a trabalhar mesmo na parte de segurança já remunerado e largou a construção de vez? Foi, então. Aí quando eu passei para a área de General Labor, né, para começar o college, que essa era uma das coisas que eu queria, eu fiz, foi aí 1 ano, né, esse período de 1 ano que eu peguei, fui trabalhar para o General Contractor, né, que é a empresa que aí tem uma divisão de serviços gerais para garantir o andamento da obra, das empresas especializadas, né, então vamos preparar lá o pessoal do shotcrete, vamos preparar para os eletricistas, limpa lá, eles vão instalar um equipamento ali, uns encanadores vão estar instalando material, sei lá, um sistema e tal, e aí nessa fase foi o supervisor que disse, não, você não precisa fazer o curso não, eu fiz mesmo assim, né? Eu fiz o curso do college e fiz um curso também do Joint Health and Safety Committee parte 1 e 2. Fiz também um curso, tudo isso com exceção do college, fiz um curso também que é o Basics of Supervising. Aí esse outro curso, é bacana que você sabe assim, primeiro que é um curso, tanto o Joint Health and Safety Committee como o Basics of Supervising, você faz pelo IHSA, que é o Infrastructure Health and Safety Association. É como se fosse assim, o governo provincial ele tem o WSIB, que é o Insurance, ele tem o Ministry of Labor, que não é Ministry of Labor, é Ministry of Labor, Transportation, Immigration, uma sigla bem longa, né, agora. E tem o que faz o enforcement da legislação. O WSIB pega a parte do Insurance, e se alguém se machucar, eles vão estar cobrindo isso, que é o tripé. E tem o IHSA, que vai cobrir a parte de treinamento. Então, é uma associação, instituição pública, que vai estar dando treinamentos, assim, eles têm treinamentos, tudo isso é pago, lógico, não vem nada de graça, mas como você faz parte do sindicato, da União,
você meio que paga, você vira um associado. Então, não sei, como se você tivesse um membership no IHSE e você faz alguns cursos por isso. O pessoal da União foi muito bom, que eu consegui o Joint Health and Safety Part 1 e Part 2 eu fiz por minha conta, eu paguei. O preço é associado, que é bem mais barato, mas eu fui lá e paguei. O Basic Supervising eu fiz porque eu tive um conflito por questão de segurança com o supervisor. E aí eu falei, eu não confio, eu acho que ele não faz certo. Aí o cara falou, vamos fazer o seguinte, o cara da União, né, do sindicato. Ele já tem o curso de Basic Supervising, eu vou botar para você também, para você saber qual é a responsabilidade dele. Foi ótimo. Melhorou a minha relação com o supervisor, assim, num nível fantástico. Quem tava certo no final? Fiquei curioso. Continuou dizendo que eu tava certo, ele continuou dizendo que ele tava certo. Mas a gente ficou bem amigo depois, até hoje, de vez em quando eu mando uma mensagem pra ele e tal, eu vejo aqueles vídeos engraçados no Instagram lá, eu mando pra ele, assim, é um cara querido, em português. Mandei também aquelas piadas lá da Guiana brasileira pra ele. Maravilhoso, né? Um salve pra quem criou aquilo, maravilhoso. Um salve, Foi ótimo, me rendeu várias conversas engraçadas. E aí esses treinamentos que eu fiz com o sindicato, eles foram muito interessantes porque eles me permitiram aí, né, ter uma série de informações, de conhecimentos ali que foram chaves, assim, na minha trajetória. E foi o que me permitiu. Assim que eu terminei o college, eu disse, não, agora eu tenho certeza que eu tô pronto para ir para a área de segurança do trabalho. E aí eu apliquei. Na verdade, foi a primeira entrevista, né, que eu fiz, eu fui selecionado. Foi uma empresa que está atuando no serviço de institucional, a ICI, que eles chamam de Institutional, Commercial e... Esqueci o outro I. Institutional, Commercial... Eu já lembro. ICI. E aí eles me contrataram como Health and Safety Coordinator, e aí eu trabalhei com eles quase um ano. A minha gerente saiu depois, e aí, né, eu fui para uma outra empresa. E foi tranquila essa adaptação, né? Rapaz, foi tranquilo, foi não. Foi um desafio grande, porque eu estava bem acostumado a lidar com os trabalhadores na obra, né? Então, eu aprendi a navegar pelo ambiente da construção, assim, com certa tranquilidade. Aprendi a dialogar com um trabalhador especializado. Eu conhecia bem o trabalho do concreto, conhecia a natureza do concreto, como funciona, estudei por conta própria, lógico, mas entendi o serviço. Quando eu fui para a área de General Labor, eu tive que lidar com todos os outros trades, né, as especialidades na construção, que foi uma experiência fantástica, que me deu assim, uma oportunidade de olhar, né? Primeiro que eu era o lead hand, né? Era quase que o foreman, né, do General Labor, então eu lidava direto com o engenheiro da obra, o superintendente. Então, se ele precisar de qualquer coisa, ele vinha e falava para mim, Lucas, ó, a gente vai estar, os eletricistas vão começar, segunda-feira, né, vamos preparar tudo isso aqui. Não, mas não pode tirar as coisas daqui. Ele disse, não, tem que tirar por conta disso. Ele explicava como é que acontecia. Então, quando eu passei para a área de Health and Safety, eu sabia como a obra funcionava, a logística, o processo, não em detalhes, lógico, né, mas eu entendia como a coisa funcionava, entendia o processo por trás das decisões que eram tomadas. Então, mas isso era uma coisa, então lidar com o ambiente corporativo, como você falou, é outra coisa. E a cultura corporativa de trabalho aqui, ela é bem diferente da brasileira, né? Ainda mais na educação, de onde eu vim, que você gerencia a sua sala de aula. Você não lida muito com a política corporativa, então eu não tinha muito essa vivência. Então, esse foi o grande desafio, eu ter que aprender a lidar, né? Tive um desafio grande, aprender a lidar com o ambiente da construção, depois tive um outro desafio grande, aprender a lidar com o ambiente corporativo do escritório da construção, né? Então, os engenheiros, administradores, project managers. Esse foi um outro animal que eu tive que aprender a domar devagarzinho. E foi uma outra fase da minha vida também. É muito diferente, cara. Ser profissional no Brasil e ser aqui, eu falo, quem trabalhou comigo no Brasil não tem ideia como que é aqui, porque é outra realidade, né? Não tem jeito. Ainda mais você sendo da construção, que é outra realidade. Por isso que eu sempre pergunto, né? Pra você, de repente, estar no office e agora? Não foi tão simples, não. Tive a sorte, né? Depois que eu saí, né, eu fui para essa primeira empresa, depois fui para outra empresa, que é a empresa que eu tô hoje. Eu saí dela, depois me chamaram de volta, e aí...
Dei a sorte de estar nessa empresa que eles valorizam muito a formação dos funcionários, né? Então, eles promovem, né, o desenvolvimento profissional dos funcionários. E aí eu fiz em 2024, eu acho, eu fiz um curso. No entre 2023 e 2024, participei de um programa de mentoria, né? Um cara, o Rafael, brasileiro também. É um cara que chegou, né, lá na obra que eu tava, né? E aí, disse, não, eu tava visitando, né, recentemente contratado, transferido, ele veio de Alberto e tal. E ele é brasileiro, eu disse, pô, brasileiro, né? Você fala em português, né? E aí tem uma coisa que eu gostei de falar aqui que é muito interessante. Você falou assim, além do ambiente de trabalho, da cultura corporativa ser diferente, tem o fato da segunda língua, né? Né? A segunda língua, ela fala um negócio interessante. Eu e minha esposa, a gente conversa muito, ela é brasileira também. E ela disse, olha, na minha primeira língua, eu sou uma pessoa. Na minha segunda língua, eu sou outra pessoa. É outra personalidade, né? Então, naturalmente, depois de um tempo, essas personalidades, elas vão, né, se juntando. Mas você é outra pessoa. Por muito tempo, né, agora que tá começando a alinhar mais, né? Quase 8 anos depois, né? Mas o Rafael foi uma pessoa chave na minha vida, né? Então, foi meu mentor por um ano e a gente ficou amigo, a gente é amigo até hoje. Vou encontrar com ele sábado, assim, um cara fantástico, assim. Mas ele é mentor na sua área? Ele era um mentor, ele foi uma pessoa que apareceu na empresa, ele tinha uma posição, assim, muito mais alta que a minha, ele hoje é diretor. E aí ele chegou lá, a gente conversou, eu abri o programa de mentoria e eu fui lá e falei com ele lá no Teams, né? Ô, Rafael, você vai participar desse programa de mentoria? Ele disse, vou. Você mentor, botei lá, apliquei lá como mentor. Eu disse, rapaz, eu apliquei como mentee, né? Será que eu posso sugerir o seu nome para ser o meu mentor? Ele disse, pode. Converse com o seu gerente, naturalmente, né? Eu conversei com o gerente, que é um cara que é meu amigo até hoje também. Ele não é mais meu gerente, mas ainda é meu amigo. Você ainda tá nessa empresa ou não mudou? Eu tô na mesma empresa, só que agora eu tô numa outra divisão. Antes eu tava essa empresa é um grande grupo, né? E aí eles têm algumas divisões especializadas. Eu estou numa das divisões especializadas, que é a parte de elétrica e de encanamento. O Rafael, ele está num outro departamento também, bem diferente. Mas a gente ainda se fala, né? Então, uma vez por mês, pelo menos, a gente se encontra e conversa, né? Sobre ele, mantenha o processo de mentoria, né? De alguma forma, né? Mais amizade. Mas isso foi uma coisa bacana, e aí uma das coisas que me ajudou bastante, e era isso que eu ia falar, foi na empresa, depois eles abriram um curso de Project Management. Foi um curso que, na verdade, é um curso voltado para quem quer ter a certificação, né, o PMI e tal, né? Aí a gente tá conversando, eu sou PMP. Exatamente. E aí eu fiz esse curso, e esse curso ele foi, assim, fantástico para eu entender, assim, eu, como profissional da área de segurança do trabalho, eu lido com o superintendente, que vai gerenciar as operações, e eu lido com o project manager, que pega a parte dos negócios. Eu entendia como o superintendente pensava. Eu entendia como é que a obra ela funcionava, a parte logística, de serviço, de articulação, de integração, né? O overlapping de ações, de escopo de atuação, e como assistir ele na condução daquela orquestra ali para que ninguém, né, se machuque. Isso eu sabia fazer, nunca tive problema não. Mas para conseguir ajudar o Project Manager, esse sempre foi um desafio muito grande, que era a parte do ambiente corporativo da obra, né? Então, aí eu falando com o Rafael, eu disse, você devia pensar em fazer, né, alguma coisa na área de Project Manager para você, né, aprender mais como é que você gerencia, né? Até se autogerenciar, planejar suas ações, você tem que fazer e tal. Não sei. Aí eu vou fazer, né? Disse, a empresa tem um curso lá, vai lá e se inscreve. Eu fui lá, me inscrevi, fiz o curso. E aí, cara, isso elevou a minha atuação profissional para um outro patamar. Porque eu conseguia saber, né, como assistir, ajudar e adicionar um valor, né, à equipe, para o superintendente, porque eu sabia como a obra funcionava. Isso aí eu já trouxe comigo do ambiente da construção. E esse curso me permitiu ajudar o Project Manager. Então, as ações de planejamento, a agenda, o schedule, né, que é uma coisa grande. E até disse, peraí, calma, isso aqui foi discutido em contrato, isso aqui é um dos deliverables que a gente tem que oferecer, né? Então, segurança do trabalho, geralmente, a gente é pago não apenas para fazer o prédio, é fazer o prédio com uma performance de segurança. Então, quando eu comecei a ter esse entendimento e saber como assistir o Project Manager a entregar esse aspecto do que a gente foi contratado para fazer, isso permitiu que eu, né, alcançasse um outro nível de atuação profissional na empresa. E aí o time me viu um outro valor em mim que disse, peraí, né? Garantir que ninguém se machuca é uma coisa, né? Se chegar e apontar o erro, tá errado, vai dar, né?
Vai dar besteira, não vai? Vai dar acidente, não vai? Não é fácil, não é. Mas não é a mesma coisa de você planejar, né? Você tirou a certificação? Não, tirei a certificação, não. Essa é Tira outra pelo, história. tira pelo menos o. Até te falando, a gente tem um grupo de Project Manager chamado TNPM, The North Project Manager, tem um programa de mentoria gratuito. Então, inclusive, Ó, bom saber. eu fui mentor lá há 3 anos aqui, eu tô no período sabático agora. Mas vai acontecer. Deve estar para acontecer agora. Eles sempre têm um período de mentoria e é voluntário, é network também. Depois, se quiser, eu te coloco lá. A galera. É muito legal, é muito legal. Aí ajuda. E a galera tem um grupo, é que eu não gosto de estudar assim, né? Mas tem um grupo de estudo para certificação do PMP também. Então, e já ajuda, por exemplo, se você não tiver as horas de trabalho, você pode usar esse grupo de trabalho para fazer o CAPM, que é de entrada, né? Vou querer. Não, sim. Vou te Pode ir lá. Vou te aperrear nesse aspecto aí também, né? Mas esse foi um pouquinho aí da minha trajetória. Então, esse curso ele me ajudou a entender como é que esse outro lado, né, que opera na área da construção, a me integrar, a me sintonizar mesmo, né? Que eu acho que é muito isso, né? Então, falar a linguagem, entender onde é que aquela pessoa está querendo chegar com aquelas ações, né? Então, fazer parte, né, da engrenagem que opera, né, aquele sistema ali, né? Aquela dinâmica toda. Isso aí, pessoal. Aproveitando aqui, uma pequena pausa só para falar, a gente não pode esquecer de falar dos nossos patrocinadores. A gente tem a Melo Rock Logística, né, que é uma empresa internacional de transporte de cargas, com sede aqui em Toronto e armazém em todo o Canadá, especializada em logística global, oferecendo uma ampla gama de serviços, desde transporte aéreo, marítimo, desembarque aduaneiro, sempre garantido que a sua carga chegue com segurança ao destino certo. Para aqueles que estão de mudança, oferece um serviço completo de relocação internacional, cuidando de cada detalhe com o profissionalismo que os tornou líderes no setor. Além disso, se a sua empresa está buscando expandir negócios entre Brasil e Canadá, fornece uma consultoria especializada em importação e exportação, ajudando a simplificar o processo e a maximizar as oportunidades de sucesso. Seja para mudança, para logística comercial, a Melo Rock Logística é a sua parceira de confiança, oferecendo agilidade e soluções personalizadas para entender as suas necessidades. Lá, a sua carga é a nossa carga. Não sei se você já passou por isso, você já fez uma mudança daqui para o Brasil ou do contrário? A primeira, né? Quando eu cheguei, né? só até agora. Às vezes Pra saber que tem um pessoal que tá fazendo isso profissionalmente aí, faz toda a diferença. Não, com certeza. Retomar um pouquinho, né? Conta um pouquinho pra gente agora do seu dia a dia, né? Como que é a sua rotina do seu trabalho, como que são a rotina? Minha rotina de trabalho. Hoje eu sou um Regional Health and Safety Environmental Lead na empresa que eu atuo. Então, eu coordeno as ações de segurança, né, que cobrem o estado, né, não o estado, na província de Ontário. Eu tenho uma série de reuniões, faço parte das reuniões do planejamento semanal, mensal, semestral e anual da empresa na parte de segurança para as operações aqui em Ontário. Né, a empresa que eu estou, ela atua a nível nacional, então a gente tem, da mesma forma que eu aqui, tem 2 pessoas em British Columbia, tem 2 em Alberta, tem uma Nova Escócia, não, tem mais uma em Manitoba. Tem um time, né, que não é muito grande, mas assim, cada uma dessas pessoas tem algumas abaixo, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo atualmente, hoje, no momento só uma, abaixo de mim. A Alexandra, minha coordenator, que ela atua especificamente nessa obra que é maior, é um projeto bem grande que a gente tem, de infraestrutura, downtown. E aí é isso, eu faço nessa obra que é um projeto maior que a gente tem outros 3. Então eu me divido entre essa obra grande, que eu passo pelo menos 2 dias na semana lá. Você tem que ir pra obra, né? Tenho que ir pra obra. Eu tenho que ir pra obra, mas assim, eu não tenho que estar na obra, né? Eu vou pra obra... É uma fiscalização que você tem que fazer? Uma inspeção, eu vou mais pra bater aquele papo com a galera, né? Apresentar, né? Fazer presente. A galera não gosta, a galera também não, eu vejo, não gosta muito de seguir, né? Você tem que ter certeza que... Minha galera gosta. Que bom. Não de você, eu falo assim, dos procedimentos de segurança. Às vezes ele... uma resistência, mas o que eu vejo muito, sabe o que é, cara, na verdade, o pessoal não gosta de fazer o que é dito,
Tipo assim, se eu dizer, você tem que fazer isso, o pessoal não gosta muito. Mas se tem alguém que gosta de você, que se preocupa com você, se eles percebem aquela preocupação assim real, sabe? E eles, né? O trabalho da construção ele não é bobo, cara. Você tem que ser muito inteligente para sobreviver àquele ambiente, né? Então, coordenar o seu corpo e a sua mente no que tem que ser feito não é uma coisa fácil. É muito pouco valorizado isso, na verdade. Assim, a cultura moderna, mesmo, bacharelista, cientificista, academicista, ela não consegue entender a complexidade do que é usar o seu corpo como uma ferramenta de trabalho. E aí eu falo muito isso, olha, eu gasto dinheiro, vocês fazem dinheiro para a empresa. Então, primeiro eu valorizo eles. E é verdade, não tô mentindo. É verdade. Né? Eu faço a empresa gastar dinheiro. Sempre arrumo uma coisa. Hoje eu tive uma reunião com o branch manager da Ele disse, Lucas, você tem que arrumar um jeito de gastar menos dinheiro. Eu disse, não, eu tô gastando dinheiro aqui para salvar lá na frente. Então você tem que arrumar um jeito de empacotar a coisa de uma forma que seja, né, atrativa. E a mesma coisa com os procedimentos de segurança. Eu tenho que ir para garantir que vai estar sendo aplicado, né, me fazer ver, né, na obra, não é eles não acharem que eu só faço conversar no computador, ficar brincando lá no teclado e tal. A pena da galera você fica só no computador, fica jogando online, jogo com o Neymar ali. Sabe o trabalho que dá, eu prefiro estar na obra, na verdade, eu preciso fazer. Mas, e aí eu gosto de fazer, assim, pelo menos metade do meu tempo, eu uso bem menos que isso, mas assim, eu gosto de ir ter as conversas, né? O que eu faço muito hoje, eu preciso começar. Meu trabalho é mais com supervisores, né? E project manager, né? Mas eu gosto de começar com supervisores na obra. Né? Vamos fazer uma caminhada. E aí, na caminhada, né? Meio que o Sócrates ali, né? Peripatético, né? Assim, você conversa andando, né? O caminhar, ele meio que puxa um outro nível de interação. Né? Então a pessoa fica mais solta, fica mais fácil, você vê as coisas, tá vendo isso aqui não pode estar acontecendo por causa disso, disso e disso. Mas se a gente consegue planejar melhor isso, né? Posso lhe ajudar de alguma forma, eu vou fazer uma ação, tem um treinamento por causa disso, aí você meio que vê a realidade que os trabalhadores estão lidando, eu gosto. Só trabalhar no escritório para mim eu acho meio chato, na verdade. Gosto de ter essa mescla aí, tá sendo cada vez menos, tá encolhendo meu tempo na obra, mas assim, eu ainda gosto bastante. É porque é essencial, né? Que a gente vê, por exemplo, esse negócio do Working Heights, que é famoso. É famoso porque, cara, você vai trabalhar no High Raise aí, você vai estar lá no, sei lá, andar, sei lá, 72. Cara, se o cara morreu, velho. Cara. Hoje o pessoal já fala assim, cara, 4 pés de altura, né? Não sei nem quanto é que dá isso em metros. Isso é outra confusão, que não vai danado, né? Inch, feet. Também não sou a referência pra você. Sei lá, um pouco mais de, né, sei lá, quase 1 metro de altura, se você cair, você pode quebrar um osso, né? Você pode ter uma fratura séria, serious injuries, né, que eles chamam, né? Então, hoje tem um lance do high energy, né? Qualquer coisa que pode lhe machucar, que você pode quebrar um osso, é considerado um high energy. Você precisa de um controle direto, alguma coisa que vai prevenir que você caia. Então, tem todo um processo de conscientização que você tem que fazer. E não adianta você fazer, tudo bem, é importante que você faça com os trabalhadores, mas você tem que garantir que os supervisores, eles comprem a ideia, porque senão nada anda, né? O baterista da minha banda, ele trabalha na construção, ele caiu uma vez de costas, perdeu um show, ele ficou uns 4, 5 dias. Segundo ele tava de segurança, né? Mas falar, até papagaio fala, né? Pra ver se ele não tava, eu não sei. Pois é, um dos desafios maiores da parte de segurança é você garantir que ser uma voz em uníssono do topo até a base, que é onde o serviço ele é operacionalizado, o trabalhador, né? Então, por isso que eu gosto de andar na obra e começar com os trabalhadores, né? Os eletricistas, cara, eu bolo de rir com a galera, né? Não, é bom demais. E eu gosto de garantir que eles entendam assim, não, bicho, eu tô fazendo isso, não é pra mim. Eu não vou me machucar no meu computador lá quando eu sair daqui. Mas você pode... Sabe o que vai acontecer se você se machucar aqui? O que vai acontecer com o seu esposo, né? Sei lá, marido, mulher, filho, né? A sua vida, como é que a sua vida segue, né? Depois disso, né? Então... E ter aquela relação honesta mesmo, a relação de trabalho, né? Eu sempre falo, e eu falo muito isso para a Alexandre, que é a pessoa que trabalha comigo lá. Olha, você tem que conhecer o pessoal que está trabalhando aqui, né? Conhecer mesmo, as pessoas têm que se conhecer. Essa relação humana, né? Assim, essa conexão humana, ela faz uma diferença muito grande quando você fala a parte de segurança. Quando você fala de tudo, né? Não quer dizer que você não vai ser profissional na sua atuação.
mas quer dizer que você vai saber com quem você está lidando e vice-versa. Até para você fazer uma intervenção, né, em qualquer nível de conscientização ou de informação, em como proceder profissionalmente, você precisa ter essa conexão para a pessoa saber que, assim, que você não vai estar assim chegando só para dar uma bronca, para reclamar. Você está fazendo assim uma intervenção honesta e, né, e sensível que Pensando no bem-estar deles, né? não é para mim, é para É. você. Eu não estou fazendo isso aqui só porque eu quero aparecer. Tem uma razão, né? Então, assim, a parte de segurança, ela exige um pouquinho dessa empatia real, né? Então, porque se não for real, fica muito claro, Não. sabe? Assim, todo mundo vê, né? Pegando esse gancho aí, a gente falando da galera da construção também, está frisando muito, muitas pessoas utilizam a remessa da Brasil Remitência, né? Muitas pessoas ganham dinheiro aqui em dólar e mandam para a família no Brasil. Então a nossa indicação, né, para você fazer isso de forma segura, né, de segurança, é a transferência de dinheiro entre Brasil e Canadá com quem fala a sua língua, né, de forma rápida, humanizada, segura. A Brasil Remitência faz isso há 32 anos aqui no mercado, né? Também ajuda recém-chegados com informações gerais, troca de cheque, câmbio, né? Foi fundado em 1993, tem como base a honestidade e procura sempre o bem-estar do cliente. A empresa vem crescendo ano após ano e ganhando cada vez mais confiança dos seus clientes, hoje espalhados pelo Canadá inteiro, atendimento em português, inglês e espanhol, né? Se você estiver aqui, contate a Brasil Remitência, nossa vizinha. Um beijo para a Ângela, já veio aqui, para a Anne, para toda a galera lá, pessoas fantásticas. Mas vamos continuar aqui. Vamos entrar na parte interessante que eu queria ver. Eu entendi tudo como que você faz, vi como que você é a pessoa que você sempre tá visando mais e mais, né? Por que que você... Vamos voltar um pouquinho, né? Por que que você decidiu vir para o Canadá? Falou, poxa, você tá lá no Brasil como professor, querendo uma profissão lá, que, infelizmente, né, poderia ser mais valorizada no Brasil, mas você estava dando aula para a universidade, acredito que deve ser um pouco melhor do que dar aula para ensino infantil, mas você pode até comentar se você quiser sobre isso. Por que que você resolveu sair? Você estava morando em Recife, por que que você resolveu vir para o Canadá? Interessante, né? Se você fazer a mesma pergunta para minha esposa, você vai ter uma resposta diferente, mas que a minha esposa, ela sempre quis mudar, né? Ela já tinha esse sonho, ela tinha uma tia que morava na Alemanha, ela assim, ela sempre queria mudar, sair do Brasil, ter experiência fora e tal. Ela já tinha morado antes ou ela só queria sair mesmo? Não, ela queria ter essa experiência de morar fora e tal, assim, apesar de eu amar o Brasil e Recife, assim como eu. Para mim, o que fez a maior diferença foi... Estava muito bem estabelecido como professor, então cheguei a ser coordenador do curso e tal. Dava muita aula em especialização, dei aula, formação de professores, estava bem integrado, assim, publiquei livro e tal, não sei o que, era bem ativo, né, bem... Do mesmo jeito que eu sou proativo hoje como profissional de segurança, eu era também como professor no Brasil. Dava aula na rede de universidades privadas, faculdades de universidades privadas. É em Recife. Em Recife, em Jaboatão, que faz parte da região metropolitana, tem uma cidade que é um pouquinho mais afastada, Vitória de Santo Antão, os pernambucanos que conhecem a área, né? Um salve para Vitória de Santo Antão. Falei, inclusive, com o diretor, né, diretor acadêmico dessa universidade lá, que hoje é uma universidade. Eu fiz parte da equipe que fez a transição, fez com que ela deixasse de ser uma faculdade e se tornasse uma universidade. E um cara que me deu, assim, o total apoio, disse, não, bicho, vai ser muito bom para você. Me botou como de licença, se você não, depois de um tempo você vê que não é para você, se você quiser voltar, tá aqui a sua vaga. Duas faculdades fizeram o mesmo sistema comigo. Tinha que ter, eu acho, uma ponte aérea, né, cara? Recife e Toronto, porque a quantidade de recifense aqui tinha que ter. Por que tem um voo direto ali? Fica aí, ó. Fica a dica aí pra galera, a galera que tá nas empresas de aviação. Eu tenho 2 filhos. Quando meu segundo filho nasceu, ele foi diagnosticado como surdo. Por 6 meses a gente achou que ele era surdo. Ainda hoje eu tenho a impressão que ele finge que não me escuta intencionalmente, sabe assim? Mas ele escuta. E essa foi uma das coisas assim que pegou muito pra mim, cara, porque uma das coisas que eu dava aula como era o nome do curso, era sociologia, aspectos sociológicos da educação inclusiva, né? Que pegava ali, né, um processo de educação inclusiva, pessoas com deficiência, né, então, né, cognitiva, sensorial e tal. Então eu sabia, né, e tinha colegas, professores que davam aula nessa mesma especialização, que tinham, né, com deficiência sensorial e tal, e aí
eu sabia a realidade né, de ser surdo no Brasil, crescer, né, com essa condição no Brasil, e aí eu fiquei pensando assim, puxa, amo o Brasil, mas talvez não seja o melhor lugar para garantir uma autonomia e uma independência para o meu filho. Aí comecei a pensar. Fora que, como, né, você sabe, no Brasil ser professor, apesar de ser um professor universitário, você não é nas profissões mais remuneradas. E a maioria dos serviços você tem que se pagar por fora, no plano de saúde não encobrir tudo. Apesar de eu ter um plano de saúde bom na época. E aí eu comecei a pensar, pô, talvez a gente devesse realmente pensar, e aí todas as ideias da minha esposa de mudar, né? E aí eu disse, não, calma, agora vamos realmente ver isso. Acho que 6, 7 meses quase. Depois a gente fez um outro exame lá e disse, não, ele escuta. Mas a gente já mexeu tudo, né? Inclusive nos sonhos, né? Na cabeça da gente, né? Assim, o que é que... Minha cabeça já estava fora do Brasil, cheguei a conversar com o pessoal de Portugal, na Espanha, tinha a possibilidade de fazer o doutorado na Espanha, e aí Você gostou da ideia, né? Acabou que você pesquisou, você comprei a acabou, ideia, comprou. né? Ela já estava viva dentro de mim, né? Só que aí Portugal e Espanha era mais complicado, se fizesse doutorado lá, né, para depois o Canadá ele tem uma possibilidade de imigração que era mais factível na época. Hoje em dia parece que mudou um pouquinho, não tá tão simples mais. Ainda é A gente muito vai, difícil. depois a gente vai conversar sobre É, isso. mas na época existia essa possibilidade, e a gente tinha, né, era o primo, que é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, inclusive, e gratidão. É o primo da esposa do meu irmão. Veja, o primo segundo grau da esposa do meu irmão. Sabe, a minha cunhada, sabe, tem um primo que mora lá, né? Ele mudou recentemente, né? Ele é a esposa, Rodrigo e Jaque. Grande abraço. Se escutar. Muito grato a eles por terem feito essa ponte, né? Até. Então, fazia pouco tempo aqui, e aí eu falei com o Rodrigo, falei com o Jaque e tal, não sei o que, e aí eles, não, vem pra cá, a gente consegue, dá certo, e tem isso, tem aquilo e tal, não sei o que. Ele já dava um pouco mais. Aí eu, rapaz, dá pra ir, né? E aí a gente se organizou e veio, né? Comprou passagens e veio, vamos dar uma olhada, ver como é que é e tal. Aí a gente veio a família toda. E aí a gente ficou na casa dele, Rodrigo da Jaque. Rodrigo e Jaque, ó, escutarem, muita gratidão aí, tá aqui, tô aqui hoje graças a vocês também. E a gente veio, ficou na casa deles por um tempo e tal. Depois eles se mudaram, a gente continuou na casa que eles estavam. E deixaram a casa pra gente, né? E aí a gente. Foi isso. A gente veio, né? E aí veio também até hoje. Depois a minha esposa entrou no college e tal. E aí ela pegou o visto de estudo e eu consegui o visto de trabalho. Fiquei na ideia de fazer doutorado, não fiz. Até hoje não tenho doutorado. E comecei a trabalhar na construção, fui me envolvendo, não saí. Aí você aplicou pelo Skills Trade, né, que você falou. Aqui É, pro Skill Trade. é importante falar isso, a gente está conversando aqui, pessoal, porque de 2022 para cá mudaram muitas coisas nos programas migratórios, né, e cada vez muda mais. Então, assim, cada vez já era complicado, assim, de entender. Agora, então, tá muito complicado. Tá, as regras mudaram, né, por exemplo, agora para você fazer o college já não dá o direito ao PGWP, tem que fazer o mestrado para o cônjuge, então são o mestrado ou doutorado, são coisas que ficaram muito mais complicadas. Então, o nosso conselho é você sempre contratar um profissional, né? A gente está aqui na TF Studios, né? Que é a empresa do Terra Ferreira, né? Terra Ferreira e Associados tem mais de 8 anos de experiência em consultoria de imigração aqui no Canadá, né? Com habilitação para auxiliar aqueles que têm esperança de deixar seu país de origem para transformar a sua própria história aqui no Canadá. Seja para visitar, né, imigrar, trabalhar, investir no Canadá e em Portugal também. A TF acabou de abrir um escritório em Portugal. A TF pode te ajudar, né? A gente tem uns descontos com ele, uma consultoria de 40 minutos. Está aqui o link na descrição desse vídeo de 15% off. Tem uma consultoria de 20 minutos também com 15%. E todas essas mudanças na imigração canadense é essencial que você contrate uma empresa certa para te ajudar, senão os erros custam caro e a gente já fez vários episódios aqui com pessoas que erraram e se arrependeram, né? E tempo é dinheiro, né? Se você demora para conseguir, enfim, conversa com eles. Provavelmente vão te indicar fazer o francês, né? Que a bola da vez é o francês agora. Aí você vai estar coberta, né? A gente conta dos nossos processos migratórios, né? Assim, tanto ele como eu já está aqui há bastante tempo, as coisas mudaram. Eu prefiro não falar muito disso, porque muda toda hora, né? Então fale com o especialista. É essa dica. Mas vou voltar um pouquinho aqui.
E qual que são os seus planos para o futuro? Você pretende, eu vi que você está se interessando para a área de Project Manager, você já tem uma coisa na sua cabeça, qual que são os seus planos daqui para frente? Eu flerto com o Project Manager, vira e mexe. Mas eu não vou sair da área de segurança, não. Eu vou continuar. Você falou do Terry, eu fiz a consulta com ele, né? Ele me ajudou aqui. Falou da Brazilian Remedy, uma vez eu também usei, né? Eles, né? Super recomendo também, pessoal. Pessoal profissional e sério. Que essa é outra coisa bacana, né? Assim, se unir como comunidade e você acha, né? Profissionais assim na área sérios, e eu acho que a comunidade brasileira precisa se juntar mais, né? E esse é um dos planos que eu tenho pro futuro também, agregar a comunidade brasileira. A gente tenta, cara, porque assim, a gente ajuda muito com o CID, né? Teve agora, 2 semanas atrás, uma feira de recrutamento que a gente fez gratuita para ajudar a comunidade brasileira. Legal. Estamos organizando a segunda, de repente, se quiser fazer parte, para falar da sua experiência, tá super convidada, né? Eu junto com o Arnon, que é da Melon Rock, também tá junto com a gente, o Peter Rock, que é o marido dele. A gente tenta fazer o máximo, porque a galera fala que o brasileiro não é unido, não é bem assim. Eu já ajudei bastante gente, a gente só tem que ter os meios corretos e fazer as coisas, mas a gente tenta ajudar. Esse podcast é uma dessas ações, o Concide tá aí, junto com o consulado, né? A gente tenta fazer o melhor, porque a gente sabe que não é fácil, sabe? Se a gente não se ajudar... É isso mesmo, Eu quero continuar na área de segurança mesmo, não quero sair da área de segurança, eu quero continuar na área de segurança, eu quero continuar subindo nela, só. Não, você pode continuar, né? Assim, pode ser uma ferramenta, né? Você não precisa ser necessariamente trabalhar... Tá na minha lista. Você precisa trabalhar, você pode ir acrescentando vários skills, o próprio, na tua área também, o change management é super importante também, entendeu? E por aí vai. As coisas. Eu ainda preciso entender, assim, as possibilidades maiores, né? Porque eu tô chegando, assim, na parte na equipe de gestão de segurança, e eu quero entender, assim, depois, por dentro mesmo. Teve um amigo que ele falou, uma vez, que ele disse: você tem que achar uma área que você gosta e ficar nela para acumular experiência, porque a experiência ela vai lhe dar uma percepção com mais profundidade, e aí você vai ter decisões mais assertivas, né, conforme você entende isso. E hoje eu entendi, essa é a minha coisa, hoje é a segurança do trabalho, Health and Safety é o meu negócio. Eu planejo dar um passo em direção ao designações, né? Hoje eu tenho uma designação de National Construction Safety Officer. Eu quero a CRSP, né? A Certified Registered Safety Professional. Legal pra caramba. Essas certificações, pessoal, anota aí, ó. Você quer trabalhar na área de segurança, olha as dicas e fontes, né? Essa talvez se você pudesse investir você já trabalhou como profissional de segurança no Brasil, você pode trazer a sua experiência, eu não tenho essa privilégio, mas você pode trazer a sua experiência para cá. O NCSO, para quem está na construção, essa é uma das coisas que você pode fazer sem precisar ir em college, tá? O National Construction Safety Officer, você pode achar no IHSA, no site do IHSA. Você acha lá os requisitos, você vai ter que fazer uma série de cursos, uma série de treinamentos, a combinação desses treinamentos. Você faz uma prova e aí você consegue essa designação. Com essa designação, muita gente fala assim, mas eu trabalho na construção, eu vou receber menos se eu mudar para a segurança do trabalho. Mas se você conseguir essas designações, você não vai ganhar menos. E a possibilidade é de você continuar tendo uma projeção salarial ainda maior. E tem outra coisa também, né? É uma possibilidade muito boa para quem tá na construção. Com certeza, tem outra coisa, né? O corpo tem validade, né? A galera pensa que vai ter 20 anos para sempre, mas na hora que o lombar começa a pegar, você vai começar a produzir menos que você produzir em 10 horas, né? Isso. Tudo bem, né? Que com experiência na área de construção, você pode ter uma posição de supervisor e aí relaxar um pouquinho mais no corpo. Não vão ter tantos supervisores quanto tem profissionais de segurança do trabalho. Um profissional de segurança do trabalho, você pode atuar em uma gama muito maior de possibilidades. A maioria das obras grandes, elas fazem parte, como eu falei, né? É um dos serviços, um dos resultados que você entrega é a performance de segurança. Então, você está sempre precisando de um profissional. O AI está substituindo aquele contato humano ali que vai garantir o compliance na execução da atuação da segurança, na execução da obra.
A inteligência artificial não vai substituir do mesmo jeito, né? Ainda mais o treinamento. Tem os treinamentos online, não é a mesma coisa. A execução do trabalho na construção, ela tem uma outra pegada que só o treinamento ele não vai funcionar. O cara que ele trabalha com a ferramenta na mão, ele não vai absorver do mesmo jeito o treinamento na frente do computador. Porque a mente dele funciona de um outro jeito. Então você precisa dar um treinamento de uma outra forma. É isso que eu falo. Olha, não adianta a gente comprar um treinamento no computador para um cara que trabalha com a ferramenta na mão. Esse cara não vai conseguir, assim, isso não vai funcionar para ele. Talvez funcione para mim ou para você aqui, mas não vai funcionar para aquele cara. Para aquele cara a gente precisa de um treinamento diferente. Para aquela mulher a gente precisa de um treinamento diferente que faça sentido para ela do jeito que ela aprende. Ela não aprende da mesma forma que a gente. Então, esse curso, esse treinamento apropriado para aquela realidade, aí vai demorar um pouquinho mais para substituir. Talvez nunca chegue a substituir. Então, eu falo muito nisso, assim, olha, entender, e aí essa era uma das coisas que talvez tenha feito uma diferença maior na minha atuação como profissional de segurança, é ter essa percepção de como se aprende, né? Então, eu trabalhei um tempo como professor, né, de didática, né? Ajustar essas técnicas de didática para a realidade que eu lido hoje de adultos, profissionais que usam hands-on, né, a mão na massa, é outra coisa. Então, assim, como você consegue falar a linguagem que faça sentido para aquela audiência ali, saber falar com a sua audiência, Faz você toda a consegue uma diferença. diferença, um resultado diferente também, né? Então, pensa um pouco também em desenvolver um pouco mais, assim, ferramentas de treinamento específicas para a área da construção, né? Dos trades, né? Que não é tão simples assim, né? Não é a mesma coisa, né? Hoje em dia tem uma discussão muito grande. Será que o curso como certificado, né? Sendo a etapa final de um treinamento, quão eficiente é isso? O quão resultado isso está dando, né? Então, hoje já existem evidências de que o resultado ali não é tão grande assim, né? Não é tão positivo assim quanto se imagina. Então, tudo bem que você está cobrindo ali um compliance, dando treinamento, né? Que é aqueles lá 20, 30, 40, 50 minutos, né? Na frente do computador, mas isso está funcionando? Você está tendo um resultado efetivo, né? É. Para quem está trabalhando, né? Não está. O que é de complemento você precisa para garantir que isso funcione, né? Com a inteligência artificial, né? Tem gente que pega agora, eu vi, tira foto, manda no chat GPT, porque tem um questionário no final, ainda tem isso, Cara, né? Tem uns desafios aí. Mas, pessoal, aproveitando esse gancho, né, que ele falou, que ele começou a trabalhar aqui, a gente também tem um dos nossos patrocinadores aqui, é bem legal, que é a Isabela, que ela, além dela prestar consultoria financeira, né, uma consultoria especializada, ela também dá oportunidade para as pessoas terem uma profissão aqui, né? Então a Isabela é uma consultora licenciada, especialista em seguros de vida e investimento, construiu com autoridade, né, disciplina e propósito, inspirando mães, mulheres, né, pessoas que estavam longe do mercado de trabalho, assumirem controle das suas finanças e começar uma carreira, né? Ela é fundadora do time Elite, né, um grupo de liderança que forma novos consultores financeiros e cria uma verdadeira cultura de crescimento, reconhecimento e pertencimento, né? Hoje a Isabela atua numa educação financeira acessível, tem uma mentoria, pratica liderança inspiradora para ajudar imigrantes a conquistarem com segurança sua independência financeira e propósito aqui no Canadá, né? Essa oportunidade de carreira está aqui no link na descrição, né? Se você quiser trabalhar no time da Isabela, entre em contato com ela. O nosso penúltimo recado, prometo, está quase acabando. Agora está na época da tax season, agora fevereiro, vai começar fevereiro, março, abril. É a nossa dica para você se você não tem o consultor ou se você não está satisfeito com o seu, a nossa dica é sempre ligar da MB Tax Solutions, né? Para fazer tanta parte de declaração de imposto de renda, também se você quer abrir uma empresa, se você não sabe se vai dar a saída definitiva do Brasil, se não sabe como que faz, enfim, toda a parte de contabilidade entre Brasil e Canadá, entre em contato com o Edgar da MB Tax Solutions. E para finalizar, temos também o eBurger, nossa parceria aqui fantástica do Renato. Renato, mandar um abraço para ele. Já vieram aqui várias vezes, né? Faz um sanduíche gourmet. Não sei se você já teve a oportunidade de experimentar. Já tô com água na boca. É surreal, cara. Eu falo, a galera não acredita, mas eu falo, cara, não é porque ele é meu amigo, não é porque ele patrocina a gente. Eu só falo assim, a gente vai lá e come, cara. É surreal o negócio. É tipo assim. E eles agora vão lançar a coleção nova, né? Tá pra lançar daqui a 2 semanas, vai ter um super evento pra lançar a coleção do início do ano. A gente já provou alguns sanduíches. É assim, vá. Eles estão presentes em vários eventos na cidade, né? Sigam ele no Instagram. Aqui ele sempre posta lá onde ele vai estar à prova. Depois que você provar, volta nesse vídeo e fala se eu tava exagerando ou não.
Mas então, Lucas, eu queria te agradecer, cara. Cara, muito esclarecedor, muita coisa legal. Eu não tinha ideia de muitas coisas que você comentou. É sempre bom ter um profissional de segurança, né? E eu acho que o mais legal dessa conversa que a gente teve foi essa transição. Pra mostrar que pra galera da construção que querem. Se ele quer ficar lá, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Se quer seguir carreira, pode seguir. Cada um com seu objetivo de vida. Mas pra quem não quiser, esse é um caminho muito possível, né? Existem opções. Eu acho que essa é uma dica fantástica que você colocou e o seu engajamento, né? De tentar uma coisa diferente, tá? E já conquistou o que você quer, ainda que tem mais objetivos, enfim. Cara, parabéns. Legal, bate-papo super legal. Obrigado. E foi muito legal. E, cara, eu sempre gosto de falar isso. Daqui a uns anos, se você for para outras posições, quiser voltar aqui também. Inclusive, vai ter um convidado que tá vindo aqui, que era da área da aviação e mudou de área. Ele veio há 2 anos atrás e ele veio aqui e ele falou: Rodrigo, vem aqui, posso ir? Fala, pode, vem, quero contar o que aconteceu, cara. Vamos conversar, a gente adora conversar com todo mundo. Então, Obrigado aí, Rodrigo, pelo convite. Tá aqui foi muito bom pra mim também. Valeu. Então é isso, pessoal. Semana que vem estamos de volta. Abração.